Eu quero dizer a vocês que eu não sou daquelas pessoas que se arrependeram por ter ingressado no PT e depois perceberam que estavam entrando numa canoa furada. Mas eu devo confessar a vocês que eu sou daquelas pessoas que também achei que o PT era um partido diferente. Eu me lembro, há coisa de 30 anos atrás, quando o PT começou a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, e eu via aquele pessoal com um discurso até bastante moralista, um discurso pelo social, vendendo aquelas fitinhas, adesivos, bonés, camisetas na Rua da Praia, em estandes, em tudo que era lugar, e dizendo que aquilo financiava suas campanhas políticas. Quando eu olhava para aquilo, e às vezes as pessoas me perguntavam assim, escuta, Políbio, esses partidos todos são corruptos, né? E eu até dizia, olha, aqui no Rio Grande do Sul até que não, mas no Brasil, de um modo geral, acho que se pode dizer isso aí. Mas eu acho que o PT não é. O PT não é. Era o que eu via, né? Eu cheguei até a conversar com um amigo meu, o ex-deputado Carlos Augusto de Souza, que era do PDT, e ele andava muito desgostoso com o PDT na época. Aliás, ele nem tinha entrado no PDT, ele era do MDB. E ele não estava muito satisfeito. Ali havia uma migração muito grande do MDB, porque estava criando o PMDB, vários partidos. E eu até conversei com ele, ele era um homem bem de esquerda, imagino que seja até hoje. E eu não vi nunca mais o Carlos Augusto Souza. E ele me dizia assim, olha, estou numa dúvida, não sei se eu entro no PDT, eu entro no PT. Eu cheguei até a aconselhar ele que... Eu digo, olha, vai para o PT, né? Porque o PT é um partido de esquerda, você é um sujeito de esquerda, você é uma pessoa honesta, o partido está bem formatado. Ele acabou entrando no PDT. Não sei, parece que depois entrou no PT. O irmão dele sempre foi do PT, o Biratã. Mas eu estou contando essa história aqui para vocês pelo seguinte, porque eu acabo de ler esse livro aqui, ó. Minha Vida com Meu Pai, Leonel Brizola. Né? É uma autobiografia do João Otávio Brizola. É o único dos 3 filhos de Brizola que ainda está vivo. Né? E não era o mais chegado no Brizola. Né? Esse livro aqui, olha, tem passagens assim da vida familiar que mostram um Brizola muito autoritário, um pai bastante ausente, e os 3 filhos tiveram problemas. Né? Claro que a maior parte dos problemas ocorreram porque eles, bem crianças ainda, foram exilados junto com o pai e com a mãe. Né? Mas revela aqui uma família muito complicada, muito complicada. Né? Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar agora sobre 2 capítulos, especialmente do livro. Né? O João Otávio foi dos filhos do Brizola que menos apareceu. Né? Menos apareceu. A Neuzinha, vocês devem ter ouvido falar, né? Foi de tudo, cantora, posou nua para Playboy. Não chegou, posou nua para Playboy, sim. Mas não foi publicado porque o Brizola entrou em ação lá com o pessoal da Abril, e eles acabaram não publicando as fotografias da Neuzinha. Né? E outro irmão de João Otávio é o João Vicente, né? João Vicente, que morreu agora, ano passado, ano retrasado, né? Foi deputado federal, esteve aqui no Rio Grande do Sul, teve uma passagem meteórica, saiu do PDT e foi para o PT pelas mãos do pessoal do João, do Lívio Dutra aqui do PT. Aliás, é uma coisa assim lamentável que o PT do Rio Grande do Sul fez, que o Olívio fez, deu um carguinho para ele na loteria estadual, aí uma afronta ao pai, porque foi para ofender o Brizola mesmo, né? Foi para humilhar o Brizola, que o Olívio e o PT fizeram aquilo. Né? Não se faz isso, né? Aliás, quando se vê essa Miss Bumbum aí, agora a musa do PT, a gente começa a compreender como é que esse PT aqui do Rio Grande do Sul também costuma se comportar. Né? Mas vamos então a esses 2 capítulos aqui do livro. Né? É que ele conta aqui, dito pelo pai, pelo Leonel Brizola, e visto por ele mesmo, que quando o pai voltou do exílio, ele voltou determinado a retomar a sigla PTB, que era, quando houve o golpe militar em 64, o maior partido brasileiro, o PTB. Né? E quando ele voltou, ele queria tomar a sigla do PTB. Mas ainda
ali, a Brizola estava querendo voltar para cá, estava em Lisboa, mas aqui dentro já havia uma movimentação muito grande para formar novos partidos políticos. Já havia o Geisel tinha promovido, e o João Figueiredo depois, uma abertura política lenta, gradual e segura, e o pessoal estava se organizando. Então ele conta que nessa fase, o Golbery do Couto e Silva, um general que criou o Serviço Nacional de Informações, e era homem do gabinete lá do Geisel, do Figueiredo, o Golbery do Couto e Silva fez o seguinte, seguiu a tática lá daquele estrategista chinês e resolveu dividir para reinar, né? Disse, olha, vamos dividir essa gente aí. E o que fez o general Golbery, a ditadura militar? Conta o João Otávio aqui, hein? Em detalhes. Ele conta que, por um lado, a ditadura militar incentivou a Ivete Vargas, que era deputada federal do MDB, a assumir o controle do PTB, da sigla PTB. Ela ficou com a sigla PTB. O Brizola até tentou mais tarde retomar a sigla no Supremo Tribunal Federal, não conseguiu. Estava aparelhado aquilo lá tudo, né? E, por outro lado, o general Golbery, o que fez? Ele pegou e incentivou o Lula a criar a CUT e depois a criar o PT. Deu todas as condições. Tanto que aquelas greves, inclusive comandadas pela CUT em São Paulo, era tudo coisa aparelhada junto com os militares lá. Eles, aliás, se vocês não quiserem acreditar na história que conta o João Otávio, que eu estou contando aqui para vocês também, vocês podem verificar exatamente o que eu estou dizendo aqui, que o João Otávio escreveu aqui. Vocês podem verificar isso também no livro do Romeu Thomas Júnior, Assassinato de Reputações, porque é isso que ele conta ali. Thomas Júnior, inclusive, conta de que modo o Lula foi recrutado pelo pai dele, o Tumão, que era o manda-chuva do DOPS em São Paulo, como espião. Ele pagava o Lula, ele recrutou o Lula, tratava ele pelo codinome Barba, e ele tinha que ficar contando tudo que acontecia no movimento sindical, lá de São Bernardo, para o DOPS. E o DOPS, então, resolvia agir ou não agir, combinava tudo. E o Lula combinou, então, com os militares e com o DOPS, aí criar a primeira CUT e depois o PT. Parece incrível isso para vocês? Para mim também parece incrível, né? Mas, por supuesto, eu também não creio em bruxas, pelo que elas ai, né? Senhores, o PT nunca fez questão de verificar a procedência dessas informações. Não, são calúnias, diz o Tarso Genro. Mas devia ir atrás. O Tarso Genro também diz que são calúnias a ajuda que ele teria recebido do coronel Brilhante Ustra e da família dele, né? Mas ninguém quer investigar essas coisas, né? Isso ninguém quer investigar. A Comissão da Verdade também não quis investigar. Numa hora dessas, quem sabe, né? Que o Brasil já passou tanta coisa ali, por nós não tenhamos chegado na hora também de passar isso também a limpo, né? Para que continuar convivendo com essas mentiras? Eu volto amanhã.